Era uma manhã como outra qualquer. O sol nascia lentamente sobre a província de Sofala, tingindo o céu de tons dourados, como se quisesse anunciar um novo dia de esperança. Mas o que o amanhecer trouxe não foi paz, nem progresso, foi medo, destruição e um amargo déjà vu. Pouco depois das primeiras horas do dia 8 de abril de 2025, a Estrada Nacional número 1, a espinha dorsal do território moçambicano, foi palco de um novo capítulo de violência. Na altura da aldeia de Fudza, homens armados, 6 ao todo, segundo relatos preliminares, interceptaram 2 viaturas de carga e atearam fogo sem hesitação. Uma das viaturas transportava 5 carros ligeiros, todos consumidos pelas chamas. Ao todo, 7 veículos foram completamente destruídos, além de um carro de passageiros saqueado. Os homens desapareceram nas matas como sombras, mas o que ficou para trás não foi apenas metal retorcido e cinzas espalhadas pela estrada. Ficaram vidas interrompidas, negócios arruinados e uma população que já não sabe mais o que esperar do amanhã. A N1 é mais do que uma via, é o fio condutor do país. É por ela que passam os caminhões com alimentos, ambulâncias com pacientes em estado grave, estudantes a caminho das universidades, pequenos comerciantes com suas mercadorias. Quando um trecho dessa estrada é atacado, todo o país sente o impacto. Para as comunidades ao redor de Nhapaza e Caia, onde a emboscada ocorreu, esse tipo de violência não é novidade. Ali, o silêncio das matas guarda memórias do conflito armado mais recente, especialmente aquele desencadeado em 2019 por uma chamada junta militar da Renamo, um grupo dissidente que rejeitava a liderança de Ossofo Momad. Na época, a região foi palco de diversos ataques contra alvos civis e militares. Agora a população revive o trauma. É difícil explicar o que significa viver com medo de usar a estrada. É como viver em prisão sem grades. Você pode sair de casa, mas não sabe se vai voltar. Cada viagem vira uma roleta russa e o pior é que ninguém assume a responsabilidade. Em declarações à imprensa, o comandante provincial da PRM, Ernesto Mandungi, evitou qualquer associação direta entre os agressores de Renamo ou a sua dissidência armada. Disse apenas que os suspeitos estão na faixa etária entre 55 e 60 anos, o que por si só já acende alertas. São homens que viveram os períodos mais sangrentos da guerra civil, possivelmente ex-combatentes, talvez desmobilizados ou esquecidos pelo Estado. O que o comandante não disse é tão importante quanto o que ele disse. Em contextos de instabilidade como o moçambicano, as entrelinhas são reveladoras. O silêncio das autoridades não é neutro, é um grito abafado de impotência. A Renamo, por sua vez, se apressou a limpar suas mãos. O porta-voz, Marcial Macomi, foi categórico ao afirmar: a Renamo não tem homens armados, não tem guerrilheiros, tem desmobilizados. Ele lembrou que o partido fez a entrega simbólica da última arma em cerimônia pública, sob testemunho da comunidade internacional. Mas o que a história nos mostra, e Moçambique sabe disso melhor do que ninguém, é que entregar armas não significa automaticamente apagar feridas, nem encerrar capítulos. A dor acumulada pela guerra, a sensação de traição ou abandono por parte do Estado e o fracasso de programas de reintegração social criam um terreno fértil para a radicalização. O próprio Macomb admite que há insatisfação crescente no país, inclusive devido aos recentes resultados eleitorais. Ele levanta a hipótese de que esses ataques podem ser uma reação política, e isso é alarmante. Se a situação já era complexa, ela se torna ainda mais instável quando se olha para dentro da própria Renamo. O partido não fala mais a uma só voz. Um movimento dissidente liderado por ex-guerrilheiros descontentes com a liderança do Ossofo Momad também se manifestou. João Machava, uma das figuras centrais do grupo anti-Momad, garantiu que o ataque não faz parte dos planos deles, reforçando que a luta é
política e acontece apenas dentro das sedes partidárias. Mas quando uma força política se fragmenta, o controle se perde. E esse é um dos maiores perigos para a segurança nacional. A ausência de uma liderança reconhecida e legítima entre os ex-combatentes. Cada desmobilizado que se sente traído é uma bomba relógio prestes a explodir. E em um país ainda marcado por uma história de desconfiança entre governos e oposição, os resultados podem ser desastrosos. Enquanto os líderes discutem, quem sofre é o povo, as famílias que dependem do comércio que transita pela N1, os doentes que não conseguem chegar aos hospitais, as mães que aguardam com o coração na mão os seus filhos que não voltam da escola, o agricultor que não consegue vender o seu produto, a criança que começa a entender cedo demais o que significa a guerra. A paz verdadeira não se mede por tratados assinados, mas terá a tranquilidade do cidadão comum em viver, trabalhar e sonhar. E essa paz, infelizmente, ainda não chegou a muitas partes de Moçambique. O que aconteceu em Sofala é mais do que um ato isolado. É um reflexo das rachaduras profundas na estrutura do país. A desmobilização de combatentes não basta se esses homens não forem reintegrados plenamente na sociedade, com dignidade, emprego e identidade. O diálogo político não basta se for apenas entre elites. A reconciliação nacional não pode ser só simbólica, precisa ser vivida nas ruas, nas aldeias e nas escolas. O Estado moçambicano enfrenta hoje um de seus maiores desafios: manter o frágil equilíbrio entre a estabilidade e a justiça, e mais do que nunca precisa colocar o povo no centro das decisões, porque enquanto o povo for apenas espectador das disputas políticas, continuará sendo a principal vítima deles. É isso, uma notícia não boa. Neste momento, para Moçambique, um ataque aconteceu na província de Sofala, no troço da N1, uma situação que deixa os moçambicanos preocupados. E um dos atores que está no centro da discussão é a própria Renamo, porque muitos acreditam que a parte insatisfeita da Renamo pode ter atacado isso, mas não há provas, isso não foi provado, deve ser deixado bem claro aqui, não há provas de quem realizou ou quem foi o autor desse ataque, mas o que acontece é que os moçambicanos ficam preocupados. A situação em Moçambique não está boa neste momento. Muitas informações estão a circular, principalmente nesse momento de redes sociais, onde facilmente as fake news, como esse termo que surgiu há pouco tempo, mas já está tão familiarizado no mundo digital, já estamos tão familiarizados com esse termo que a situação não é boa. E principalmente quando acontece esse tipo de ataques e não se tem com clareza quem foram os autores, abre-se margem para muitas interpretações, porque Moçambique tem uma situação de instabilidade em Cabo Delgado. E não se sabe, dizem que são pessoas de entre 50, 65 anos ou 66, mas ainda não se tem com clareza quem são os responsáveis por este ataque e que tipo de mensagem estão a passar para os moçambicanos. O que está a acontecer em Moçambique? Uma das coisas que mais torna difícil a situação moçambicana é essa falta de informação que os moçambicanos possuem. O Estado, não vamos falar as coisas como são, o Estado moçambicano às vezes não deixa claro. Eu não sei se é pelo fato dos moçambicanos já estarem desgastados e eles não querem que informações de investigação vazem. Mas a situação não está boa, essa situação assustou todos os moçambicanos, na verdade, que se sentem inseguros neste momento. Se a própria polícia não sabe o que aconteceu, quem somos nós, cidadãos comuns, para saber disso? O bom é que não teve, segundo o relato aqui, ainda não tivemos informação de nenhuma vida humana perdida. Esse é um ganho, mas a situação é essa. A situação não está boa. Moçambicanos estão preocupados. E a situação do partido Renamo é uma situação muito complicada. Eu não entendo porque que a própria Renamo ainda não notou que o líder que está neste momento na cadeira número 1 da Renamo é um líder que está a fazer mal ao próprio partido, porque desde que ele entrou no poder ou assumiu a cadeira da Renamo, a Renamo se dividiu e se fragmentou. Tiveram muitas questões de conflitos ao longo do tempo. Dhlakama era o número 1, mas parece que a Renamo ainda não percebeu
como pode ultrapassar esse problema. Porque eu não sei se querem beneficiar o próprio Soufou Mamadou. Nós falamos do Soufou Mamadou, que é o número 1. A maior derrota, eu já falei num vídeo passado, a Renamo foi completamente derrotada, mas ainda se sente no lugar número 2 dos partidos. Eu acredito que, comparado ao outro partido que está na cadeira da Assembleia, que tem mais deputados, porque aqui os deputados são divididos por partido, né? Depende da quantidade de votos que o partido teve em cada província tem um número de assentos na Assembleia. Agora, neste momento, o partido Podemos, o antigo partido que apoiava Venâncio Mondlane nas eleições, acabou ficando com o maior número de deputados depois da Frelimo. Então, isso foi um reflexo daquilo. O próprio Venâncio Mondlane saiu num contexto conturbado da própria Renamo. Então, esse contexto conturbado já vinha antes, quando a própria Renamo formou-se uma milícia liderada por um outro senhor, é o Mariano Nhongo, se eu não me engano, coloque nos comentários, que já estava a mostrar que o fato de Dhlakama não ter preparado um sucessor acabou tornando difícil aquilo que é o futuro do próprio partido. E o partido está a passar por maus momentos. E esses maus momentos acabam tornando, de certa forma, a Renamo suspeita, porque foi numa zona em que a Renamo fazia aqueles ataques, etc. Mas isso não é uma acusação, não quero acusar a ninguém. Eu só acredito que o contexto da Renamo acaba tirando essas interpretações. Sem contar que o partido agora está numa situação de divisão. O partido está a se destruir e é um partido muito importante para a história de Moçambique. A Renamo é um partido extremamente importante. O seu líder foi alguém extremamente importante para Moçambique. Então, quando você vê um partido desse a se fragmentar e às vezes ter que correr para justificar ataques que talvez aqui não fez, não efetuou nenhum tipo de ataque, porque eu acredito que a Renamo neste momento não estaria para essas coisas. Mas mesmo assim é triste ver como a Renamo está hoje, como a própria Renamo se deixou levar, porque eu acho que se a Renamo tivesse a grande oportunidade de estar ao lado de Venâncio Mondlane, muitos me criticam, mas eu acho que também por questão de estratégia política, porque não se pode pensar na política só para agradar indivíduos. Se o indivíduo coloca em xeque aquilo que é a saúde do partido, aquilo que é, se o partido com esse indivíduo não tem condições de ganhar eleições, esse indivíduo deve ser afastado ou colocado num cargo que não vá prejudicar a própria instituição, o próprio partido. O que aconteceu é que eles tentaram insistir no erro, porque já se mostrava que a popularidade desse novo líder não era lá grande coisa dentro do partido, com a questão da divisão que está a acontecer, e também fora do partido, com os moçambicanos não confiando. Primeiro por quê? Porque é um líder que não tem carisma, não conseguiu se aproximar do povo. Isso acontece. Nem todas as vezes o fato de alguém ter uma cadeira superior num partido significa que ele vai chegar à liderança. O candidato político tem que ser alguém que se conecta com o povo, que é o que falta neste líder. Percebem? Perdão. Então, Venâncio Mondlane, que já tinha essa componente de conexão com o próprio povo moçambicano, era uma oportunidade para o partido Renamo, mas agora deixaram essa oportunidade passar. Agora, o que é importante se fazer é a Renamo voltar a ser o que era antes, resolver esses problemas. E outra coisa é que as autoridades moçambicanas devem investigar. Mas aqui em Moçambique há muita desconfiança. Nós estamos a desconfiar uns dos outros. Isso está a prejudicar aquilo que é a saúde do próprio moçambicano. Porque se o moçambicano não tem confiança nas autoridades que têm o dever de correr atrás desse tipo de situações, e as próprias autoridades também estão numa situação complicada e acaba gerando uma desconfiança generalizada em todo o país, isso para o desenvolvimento. Por quê? Porque agora, por exemplo, na N1 já não é um sítio seguro. A Estrada Nacional número 1 se torna um sítio agora de insegurança. Nós tínhamos a situação de Cabo Delgado, que também nos preocupava, e agora temos a situação que aconteceu na N1 hoje mais cedo, que também vai preocupar os moçambicanos. Então nós estamos a ver um ambiente de muita desconfiança, e isso compromete o desenvolvimento de Moçambique, porque se um país não existe confiança dentro do país, não vai existir desenvolvimento. Então tem que se resgatar a confiança dos moçambicanos, primeiro nas instituições, depois nos partidos políticos e também nos seus líderes. Só assim Moçambique vai desenvolver e chegar no patamar em que merece estar. Porque nós sabemos e acreditamos muito bem no potencial de Moçambique. Quantas vezes nós já falamos de recursos que surgiram e foram descobertos em Moçambique recentemente? Então tem que se fazer essa reflexão. Moçambicanos, coloquem nos comentários o que vocês acham, o que vocês pensam desta situação que aconteceu em Sofala hoje, e coloquem nos comentários. Eu trago essa informação. Sempre que quiser
ter mais informações sobre o que acontece em Moçambique, o que acontece na África e no mundo que tem a ver com o continente africano, se inscreva aqui no canal que eu sempre trago novidades. Muito obrigado. Não esqueça que o lema do canal é Olhar África em uma perspectiva africana. Tchau.